senhor presidente, Sandro Bussola, nobres colegas de vereança, funcionários desta casa, a imprensa aqui presente, os munícipes, aqueles que nos ouvem e nos assistem. É interessante, né, como a situação aqui é bastante dinâmica, muito dinâmica. Foi dito aqui pelo colega, acho que foi o Miltinho Sardinho, que às vezes existem algumas interpretações equivocadas, né, no que se concerne a algumas atitudes que têm que ser tomadas pelo Poder Executivo na realização de algumas coisas. Eu queria dizer o seguinte, atitudes equivocadas, elas têm que ser corrigidas. E não podem ser atitudes convenientes, porque é interessante que eu não resolva isso e resolva aquilo. E quando eu vejo a palavra interpretação equivocada, eu vejo também a questão da falta de um bom cronograma para que a cidade pudesse ser consertada de uma forma ordenada. Eu acho que você pega uma região e traça essa região. Porque a gente caminha pela cidade, eu não estou culpando A, B ou C, mas nós observamos ruas em declives, onde nós temos a rua superior asfaltada, a rua inferior e as duas laterais, que é só terra. Então, isso nada mais é do que um desperdício de dinheiro, porque chove e arrebenta tudo. Arrebenta a superior, esburaca as laterais e leva o asfalto de baixo. Então, é preciso que haja um ordenamento, uma organização, para que se possa realmente fazer a reconstrução da ordenação da cidade no quesito asfaltamento. E não pode ficar asfaltando, pipocando. Eu vou asfaltar aqui, não. Tem que fazer uma região, e quando as pessoas entendem que tem um cronograma, elas esperam. Elas esperam. Mas tem que ter um cronograma. Não dá para, porque eu peço, faz aqui. O vereador Natalino pede, faz. Mas como a atitude é essa, a gente vai passar a ter esse tipo de atitude. Mas eu acho que muito mais interessante é que o Poder Executivo tivesse organização e setorização. Vamos fechar determinado bairro, depois nós fazemos manutenção, vamos fechar outro. Eu sei que o dinheiro é curto, mas se houver ordenamento, eu acho que vai ficar mais fácil. Só um pouquinho, não, vereador. Eu vou pedir para a TV Câmara passar um vídeo para mim, por gentileza. Já vou... Só parabenizar. Não, já vou lhe dar uma parte, por favor. Eu peço desculpa. Seu Antônio é morador do Jardim Marambá e se diz indignado com a situação das ruas do bairro e faz um apelo. Desde os meus 8 anos, isso aqui tá a mesma coisa aqui, ó. Tá esse mesmo pedaço aqui, ó, aí sem asfalto. Então, prefeito, dá uma força pra gente aí, ó. Dá por favor, ó. Churrasco. Assim é conhecido o asfalto da rua Pedro Bertolini. 15 anos atrás conseguimos esse asfalto aqui, mas bem, isso que é chamado até de churrasco, né? Que é bem, só uma pedra mesmo, bem ruim. Nós precisamos de um asfalto bem melhor, né? Há pouco tempo atrás, o bairro recebeu obras de pavimentação, como é o caso da rua Humberto Antônio Aiello. Mas é comum ver ruas onde a infraestrutura está demorando para chegar. Pode não parecer, mas essas imagens são de uma avenida, que ainda é de terra. Dona Florismínia espera há 50 anos por melhorias. Aquela Humberto Aiello lá embaixo já foi asfaltada esses dias. Fizeram lá para baixo, fizeram para lá, e na minha não foi. Caso sério, filha. Mas não é só a falta de asfalto o problema no Jardim Marambá. Os moradores pedem a construção de uma praça, nessa área, na quadra 2 da rua José Quásio. A gente quer arborizar ela, que os moradores tomem conta, que nós vamos plantar árvores frutíferas, né? E nós, os moradores aqui do lado, se comprometemos em cuidar da praça como se fosse o quintal, a extensão do quintal da gente. Cronograma, é porque eu acho assim, é até constrangedor uma pessoa falar em 20 anos, 30 anos, 50 anos, que você fez o asfaltamento do bairro de forma picada. E quando você mostra uma área que é destinada a uma praça, e é onde os moradores se propõem, até se houver simplesmente o cercamento,
a organização das áreas de terra, tudo deles fazerem o plantio e de cuidarem da praça. Então a gente vê isso e fica triste. Me honra com a parte, nobre vereador. Excelência, vereadora Thelma, só parabenizando pela sua fala. Eu acho que quando a senhora fala, nós, né, que somos gestores, tentamos planejar nossas metas. O poder público não pode ser diferente. Eu vejo que é aquilo que nós estamos discutindo no PPA 2018-2021. Precisa traçar essas metas e essas metas precisam ser cumpridas. Infelizmente, né, dentro de alguns poderes, nem tudo que nós queremos, nós alcançamos. Mas parabenizar pela sua fala. Agradeço e realmente quero dizer aqui que aqui fica uma sugestão. Nós precisamos ter um crescimento ordenado, mas nós precisamos também ter um ordenamento e uma organização para que as regiões sejam fechadas, com saneamento básico, asfaltamento, escolas, unidade de saúde. Se a gente ficar pipocando, nós nunca vamos ter nada organizado, né? Então, eu peço uma atenção especial, né? Também gostaria de dizer o seguinte, que a gente observa que existem realmente falta de condições. E a gente observa que quando as secretarias querem, os departamentos querem, dá uma melhorada. Nós observamos o que foi feito para o aniversário da cidade. Ah, mas foi pintado com calma, mas foi pintado. Nós observamos que a ação da Indurb, da SEAR, fizeram varrição, pintaram. E eu digo assim, ó, essas são as atitudes simples. Então, precisa fazer varrição, pintar a rua, precisa colocar iluminação. Essas atitudes simples têm que ser feitas todo dia. Então, eu cumprimento o que fizeram e espero que continuem fazendo. Mas tem que ter essa organização para que se faça a correção dos problemas maiores, né? Eu gostaria de tocar num outro assunto. Eu gostaria de cumprimentar a OAB, em especial a Comissão das Mulheres, que tem feito sistematicamente encontros abordando temas importantes, como a questão da violência, agora a questão do empreendedorismo. Então, fica aqui o meu cumprimento por atuar num segmento que ainda é discriminado. Nós, mulheres, ainda ganhamos menos. Nós, mulheres, ocupamos menos cargos de chefia. E não porque não temos condições de ocupar. Mas acho importante quando uma entidade levanta essa situação e parte mostrando que as pessoas têm capacidade, que têm que buscar o seu lugar, e nós temos que prestigiar esse tipo de evento. Se nós queremos estar ao lado dos homens, nós temos que prestigiar e nos preparar mais, porque nós temos condições de sobra. Nós somos iguais, ou, me desculpe, às vezes até melhores que os homens aí, né? Outra situação, eu gostaria de dizer o seguinte, nas redes sociais foi abordado um tema, até por um acaso a secretária de Educação estava aqui hoje, dizendo que os professores irão trabalhar por 24 horas, mas que eles ganham por 20 horas. É uma coisa que está aí purulando. Eu conversei com a senhora secretária, ela disse, olha, doutora, já chegou para mim essa situação e eu vou ter um encontro com a Comissão de Educação para poder dar os esclarecimentos devidos. Não é bem assim. Então, nós estaremos presentes no dia que ela, vou procurar saber o dia que ela vai estar, para podermos entender melhor essa situação. Porque, na verdade, ninguém trabalha de graça. Se você ganha por 20 horas, tem que trabalhar 20 horas. Se você trabalha 24, tem que ganhar por 24. Então, nós vamos observar, houve alguns apontamentos, mas eu acho que merece, antes de qualquer colocação, nós temos que ouvir o outro lado. Nós temos que ouvir o outro lado para poder saber realmente o que é, mas já conversei, ela disse que trará as explicações necessárias e provavelmente depois a gente coloque aí nas redes sociais. Eu acho importante isso. Eu agradeço o tempo cedido e por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigado.